pastor, bom dia. Tudo bem com você, com a sua família, sua saúde, seu trabalho, seu ministério? Esperamos que sim, né? Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e tem cuidado de nós. Eu quero, nesta segunda-feira, estar deixando um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação, né? E para o início de nossa semana e crendo, né, que as mãos do nosso Deus, elas estão nos guiando e nos protegendo. O texto que eu quero que você leia comigo, ou pelo menos você possa escutar a leitura desse texto, está na segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo, no capítulo 3, versículos 10, 11 e 12, que diz assim na versão que eu estou lendo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Aí o versículo 11, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E para terminar o versículo 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Muito bem, meus irmãos. A vida do apóstolo Paulo, ela é marcada, né? Se nós olharmos como um todo, em dois momentos distintos. O relato, né? A leitura da palavra de Deus fica muito visível, né? Quando ele ainda era chamado por Saulo, ele era o perseguidor, era aquele que castigava os cristãos, perseguia, levava aos tribunais, permitia, né, e fomentava sofrimentos, até mesmo a morte. Os irmãos vão lembrar que quando aconteceu o episódio do apedrejamento do jovem Estevão, ele estava presente, ele era testemunha, ele estava ali fazendo parte daquele processo. Então, Saulo esteve dos dois lados, né? Primeiramente, o perseguidor, e depois do encontro com Cristo, ele passou a ser perseguido. E essa palavra hoje, meus irmãos, ela muitas vezes não é bem aceita por alguns cristãos, né? Especialmente por algumas igrejas, que elas são denominadas como neopentecostais, onde pregam, né, o bem-estar acima de tudo nessa terra. Eles acreditam que pelo fato de você ser crente, você não pode sequer ficar doente, você não pode passar por aflições, você não pode ter decepções na vida, você não pode sequer ser pobre. Então tem uma lista de situações que eles acreditam que pelo fato de você servir a Jesus, a sua vida vai mudar, especialmente no aspecto material. Eu não sou ignorante para entender que quando nós servimos a Jesus, o Senhor Jesus nos guarda, nos protege, nos abençoa. E muitas vezes, alguns de nós, de fato, né, tem uma guinada na vida profissional, vida financeira e progride. Eu tenho um amigo, né, que quando nós éramos solteiros, nós tínhamos uma vida comum. E hoje ele é rico, né? Hoje tem uma empresa grande de transporte, tem acho que dezenas, talvez centenas de caminhões a seu serviço. Ele hoje é uma pessoa rica. Apesar disso, ele continua sendo meu amigo, serve a Deus, uma pessoa humilde. Mas Deus resolveu, né, agraciá-lo através do trabalho dele e tudo mais. Agora, não podemos entender, amado, que só pelo fato de nós sermos crentes, a gente vai ter uma vida apenas de bonança. Não teremos sofrimento, não teremos angústia. Isso não é verdade. A palavra de Deus também diz que no mundo nós teríamos aflições. Agora, a palavra-chave que eu queria deixar para os irmãos hoje é perseguição. O apóstolo Paulo, ele, como já tinha dito, né, ele mudou de lado. Ele assumiu de que por amor a Cristo ele seria perseguido. A nossa identificação com Cristo é uma marca em que no mundo espiritual nós viramos o alvo, nós somos a vitrine, onde nós seremos ali alvejados, né, por palavras, por olhares, perseguição na família, perseguição no trabalho, perseguição na rua,
perseguição na faculdade, na escola, em vários ambientes. E nós não podemos desanimar. O apóstolo Paulo diz, né, que perseguições e aflições ele ocorreram em vários lugares, em várias cidades. Ele até continua dizendo, né, quantas perseguições, sofri, quantas? Ou seja, ele não consegue numerar quantas perseguições, foram muitas perseguições. Aí a pergunta que fica é, ele desistiu? Não. E por que não desistiu? Porque ele era bom? Também não. Ele mesmo dá a resposta. Depois que ele fala, né, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas, me livrou. Ele não lembrava ali de quantas perseguições ele tinha sofrido, ou se lembrava, eram muitas, ele não quis relatar, só que ele tinha certeza, né, de que em todas elas, mesmo aquelas que ele nem lembrava mais, ele tinha a convicção de que em todas elas o Senhor estava com ele e o livrou e o protegeu. Se o Senhor não o protegeu da luta, protegeu na luta. É como a história daqueles jovens, né, que foram lançados dentro da fornalha. Nosso Deus não os livrou da fornalha, mas os livrou dentro da fornalha. Então, se Deus permitir que você entre numa tribulação, numa perseguição, se Ele permitir que alguém lhe persiga, Ele vai te dar força, vai te dar coragem, vai te dar estratégia, vai te dar condição para você suportar essa perseguição. Afinal de contas, Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Alguém que é perseguido, ele sofre, ele sente angústia, ele questiona a si, o seu chamado, mas jamais pode retroceder, jamais pode voltar. Você, como cristão, você já disse para todas as pessoas, né? Já disse para o mundo, você segue a Cristo. A tua identidade é Cristo. Então nós vamos sofrer como Cristo sofreu. Então nessa data, nesse dia, eu quero te encorajar a você não desistir. Não importa qual seja a sua perseguição, onde você esteja sofrendo qualquer tipo de perseguição. Lembre que além de Paulo, outros profetas, outros apóstolos, outros homens e mulheres de Deus, ao longo da história da igreja, sofreram muitas perseguições. E muitos, inclusive, deram as suas vidas por amor a Cristo. E nós não podemos ser diferentes. Possamos amar a Cristo acima de todas as coisas, inclusive quando passarmos por aflições e sermos perseguidos, não pelo que nós fazemos, não pelo que nós defendemos como pessoa, mas pelo que nós somos como cristãos, amando a Cristo e obedecendo a sua palavra. O Senhor é contigo. Creia, sinta o conforto de Deus nesse momento em que você enfrenta talvez a sua pior perseguição. Deus te diz, eu estou contigo. Se você crê e pode, ore comigo. Amantíssimo Deus, Deus soberano nos céus e na terra, estou nesse momento, Pai, orando e apresentando esse teu filho, essa tua filha, que nesse momento, Pai, estão enfrentando perseguições, talvez no seio da sua família, talvez no local do seu trabalho, quem sabe na escola, na faculdade, por vizinhos, não sei, por pessoas de perto, de longe, por alguém que jamais pudesse imaginar, mas estão enfrentando perseguições, especialmente porque o teu filho e a tua filha servem ao Senhor, tem um compromisso contigo e com a sua palavra. Eu peço, Pai, nesse momento, que assim como o Senhor confortou, deu graça ao apóstolo Paulo e a tantos outros homens e mulheres que ao longo da história da igreja sofreram perseguições, agruras, foram maltratados, perseguidos e a muitos até mortos. Que o Senhor venha dar a cada um de nós a graça, a resiliência para nós suportarmos e vencermos, sabendo que o Senhor está conosco. O teu cajado e a sua vara nos consolam. O Senhor prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a estarmos confortados pelo seu Espírito. Que nesse momento, enquanto eu oro, o teu servo e a tua serva sejam tocados agora, Senhor, renovados e fortalecidos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Te desejo uma semana poderosa em Cristo Jesus. Vença esta perseguição
olhando para Cristo, que é o autor da nossa fé.